Se você trava na hora de colocar o preço no seu serviço, esse vídeo é para você. Nele eu vou te mostrar como que você vai definir o preço dos seus serviços digitais para que você consiga excelentes resultados. Eu me chamo Henry de Paiva, caso você não me conheça. Eu trabalho com negócios digitais já há quase 10 anos, sou sócio de 4 negócios, inclusive sou sócio de uma escola de negócios digitais chamada Beta. Tá? E sei bastante coisa sobre o assunto, quero passar um pouco do meu conhecimento para você a partir de agora. E aí eu vou começar falando um pouquinho do mercado como um todo e dos principais erros, tá? Porque o que acontece hoje na minha visão? Hoje eu vejo que o mercado, com perdão da palavra, ele acaba sendo muito prostituído, sabe? As pessoas cobram valores muito baixos por aquilo que elas fazem. Inclusive isso faz com que algumas áreas sejam mal vistas. Tem gente que acha assim, ah não, porque, sei lá, você ser social media, você ser design, isso não dá dinheiro. E isso não é verdade. Eu conheço vários profissionais que faturam bem alto, sou sócio de uma agência que fatura bem alto e que presta serviços nessas áreas, tá? Então, isso não é verdade. A grande questão é que as pessoas, geralmente, elas têm medo de cobrar mais caro. Elas têm receio de cobrar o valor certo. E aí, por um receio, por uma insegurança, a pessoa tem uma tendência a cobrar menos, porque quando você paga menos, você cobra menos pelo serviço, entende? Por exemplo, se eu pego e pago pra você R$100 pra você fazer um site pra mim, o nível de exigência que você espera que eu tenha é muito menor do que se eu pagar, sei lá, R$10 mil, R$100 mil, entende? Quanto maior é o valor que eu pago, maior é o nível de exigência do projeto. Como as pessoas têm medo, têm receio e tudo mais, aí elas tendem a cobrar menos. E ainda tem aquela questão da insegurança, eu não consigo converter, eu não sei vender. E essas inseguranças fazem a pessoa querer cobrar menos. E aí, querendo ou não, o mercado fica assim meio prostituído no sentido de que fica todo mundo meio que lutando para ter o menor preço, né? Então isso não é inteligente para você. Você não vai ficar ganhando muito dinheiro se você fizer um negócio desse. Eu conheço, por exemplo, pessoas que atuam, sei lá, na área de edição de vídeo. Aí a pessoa quer ficar cobrando R$10 por vídeo editado. Gente, em que momento que essa pessoa vai conseguir ganhar dinheiro de verdade? Nunca. Porque cobrando R$10 por vídeo editado, a pessoa nunca vai ganhar muito dinheiro, entende? Tipo assim, você tem que saber cobrar o valor certo também para sua hora, para o seu momento certo, tá? E aqui entra um outro ponto que é fundamental, que é você também entender o seu nível de experiência, como é que você tá. E outra coisa que eu vejo as pessoas errando é as pessoas querendo cobrar apenas pelo trabalho que aquilo dá. Então, por exemplo, vou demorar 1 hora para fazer isso. Então vou cobrar, sei lá, R$20 a hora. Então o preço é R$20. Sendo que isso não é uma verdade universal. Você tem que levar em consideração o impacto do seu serviço. Se o seu serviço ele gera, por exemplo, um faturamento altíssimo para o seu cliente, você não pode cobrar um valor baixo. Ao mesmo tempo, se ele não gera esse impacto todo, você não pode cobrar um valor super alto. São coisas que você precisa colocar na balança e levar em consideração. Então antes de eu te explicar aqui o que eu acho que você deveria fazer para que você consiga definir o seu preço, eu vou te dar aqui 3 fatores que devem guiar o seu preço, que você deve levar em consideração na hora de defini-lo, tá? O primeiro deles é o valor entregue, ou seja, é o nível de impacto que o seu serviço tem e não o número de horas que você leva para executar, né, o tempo que você leva para executar aquele serviço. Isso é algo que você tem que levar em consideração. Se o seu serviço ele afeta mais diretamente o bolso do seu cliente, ou se ele resolve um problema tão gigante, tão grandioso, que assim, o impacto é gigantesco, você precisa cobrar mais do que um serviço que não tem esse impacto todo, tanto a nível financeiro quanto a nível ali mental, vamos colocar assim. Então você precisa pegar e entender, cara, como é que é meu serviço hoje, qual que é o nível de impacto dele e até se eu consigo fazer esse nível de impacto aumentar. A segunda coisa que você tem que levar em consideração é o nível de complexidade. Esse projeto, ele é mais simples ou ele é mais complexo? Porque às vezes o projeto ser mais simples, obviamente vai facilitar a execução. O projeto ser mais complexo vai dificultar, vai exigir mais pensamento, às vezes vai exigir uma formação sua, um conhecimento específico. Qualquer coisa que seja mais complexa, que exija mais pensamento, mais conhecimento, deve ter um preço mais elevado. E a terceira coisa é o perfil do cliente. Você está vendendo, por exemplo, para um autônomo, para um freelancer, ou é para uma empresa de médio porte, de grande porte? Pensa comigo, se eu estou vendendo para uma pessoa que tem 1, 2 funcionários, quanto que ela fatura por mês? Dificilmente ela vai faturar, sei lá, 10, 20, 100 milhões. Ela vai faturar o quê? 20 mil, 30 mil, 40, 50 mil máximo, tendo 2 funcionários, sei lá, sabe? Tipo, ela vai faturar pouco. E o problema que ela tem, que eu ajudo a resolver, ele é diferente, por exemplo, se eu for fazer um projeto para Coca-Cola, que fatura bilhões, que tem um resultado absurdo, até o nível de responsabilidade é maior. Aí você pode falar assim, ei, mas sei lá, se eu for fazer um post para Coca-Cola ou pro dentista aqui, que tem um consultório aqui do lado, o nível de trabalho, a quantidade de trabalho, ela é parecida. Tá, pode até ser parecida, eu não concordo, mas tem gente que pode olhar dessa ótica. Só que a questão não é só essa, é o nível de risco também. Por exemplo, se eu faço um post e eu cometo algum erro aqui num post para um dentista, né, o impacto é um. Se eu faço um post para Coca-Cola e cometo algum erro, o impacto é outro. Então, se o impacto é outro, se, por exemplo, der algum problema e eu for processado fortemente, tiver um problema super grave com a Coca-Cola, então é natural que eu cobre mais também por causa disso, porque o meu nível de risco é maior. Então, quando você está lidando com empresas de um porte maior, com pessoas que têm mais dinheiro, com pessoas que
tem mais variáveis ali que são importantes para o projeto, é natural que você também tenha que cobrar mais caro. Uma vez que você entendeu isso, agora eu vou te passar as 3 estratégias que eu seguiria na hora de montar o meu preço. Se você está começando no mercado digital agora, ou se você está nesse momento aprendendo um serviço novo que você vai começar agora a vender, eu recomendo que você sempre comece com a estratégia que a gente chama de estratégia de penetração. O que é a estratégia de penetração? É o seguinte: se o mercado cobra, por exemplo, em média, 10 mil reais para fazer um site, então eu vou cobrar menos. Eu vou cobrar menos porque eu vou ter uma conversão maior, vou conseguir penetrar nesse mercado e depois eu cobro mais. Então, o mercado está cobrando em média 10 mil reais, eu vou cobrar R$1.000. Exemplo, vou cobrar R$500. Exemplo. Então, sei lá, quero fazer gestão de tráfego pago. Aí o mercado, em média, cobra R$1.500 mensais para fazer esse serviço. Eu vou cobrar, sei lá, R$300 mensais, R$400 mensais. Eu vou cobrar menos para conseguir fazer aqui a minha primeira venda, as minhas primeiras vendas. Com isso, ganhar uma experiência prática nesse serviço e depois eu aumento o meu preço, tá? O quanto menos? Tipo, não tem um número mágico, depende ali do serviço, mas pega que se a média do mercado, né, é X, a gente está falando ali de, sei lá, 5 a 30% de X, no máximo, entendeu? Então você começa no início, quando você tem menos experiência naquela área ou naquele serviço, né, cobrando menos com preço de penetração. Essa é a primeira estratégia que você deve seguir. Aí, uma vez que você fez isso com sucesso, você vai para a segunda estratégia, que é a estratégia de preço competitivo, tá? Então, se você já está inserido no mercado, se você já tem uma certa qualidade, um certo conhecimento daquele serviço, você vai adotar um preço competitivo, que é o quê? Que é um preço próximo à média de mercado. Então, o mercado cobra em média 10 mil reais para fazer um site institucional com 5 páginas. Vou cobrar ali algo próximo de 10 mil reais. Se eu tenho um pouco mais de experiência, até um pouquinho mais caro. Se eu tenho um pouco menos, até um pouco mais barato. Mas algo próximo à média de mercado. O mercado está cobrando em média R$1.500 para fazer gestão de tráfego pago. Eu vou cobrar um valor próximo a isso. O mercado está cobrando em média R$1.000 mensais para um projeto de social media. Vou cobrar algo próximo a R$1.000 mensais para um projeto de social media. Eu vou cobrar algo próximo ao que o mercado cobra para ter um preço competitivo e bater de frente com a concorrência. Só que o preço competitivo, né, ele faz com que você consiga competir, como o próprio nome já diz, né? Você está ali equiparado com a concorrência, mas ainda assim ele não é o mais lucrativo possível para você. Você consegue lucrar mais. E aí a gente vai para a terceira estratégia, que é a estratégia de preços premium. E qual que é o ponto aqui? Se você começa a ter uma alta qualidade, né? Se você começa ali a prestar serviços que geram resultados absurdos, você precisa ter um preço acima da média, um preço premium. E é aqui que eu recomendo que você vá em algum momento. Por quê? Você está falando de prestação de serviço. O ideal é que você vá melhorando sua qualidade e seus resultados para que você possa cobrar mais até chegar nesse ponto. Quando você tem um preço premium, você vai simplesmente cobrar mais caro mesmo que a média de mercado. Então, a galera cobra em média 10 mil fazer um site, eu vou cobrar 50 mil, eu vou cobrar 80 mil, eu vou cobrar 100 mil. A galera cobra em média R$1.500 fazer gestão de tráfego pago, eu vou cobrar 5 mil, 10 mil por mês. Eu vou cobrar bem mais do que a média, porque a minha qualidade ela é muito superior, muito superior. E é exatamente isso que faz com que eu possa cobrar mais. Então, resumindo aqui para você as estratégias. Tá começando no mercado, começando um serviço novo? Preço de penetração. Cobra menos que a média de mercado para você começar nele, ganhar confiança, autoridade, experiência. Chegou ali em certa experiência, preço competitivo. Você vai ter um preço equiparado à média de mercado para que você consiga competir de frente com a galera. Começou a ter mais qualidade, mais resultado sendo gerado, você vai para um preço premium. Vou cobrar mais caro do que a média de mercado, porque eu posso cobrar mais caro. E é nesse ponto aqui que você vai ter margens maiores, que você vai ter mais resultado. E aí você pode estar pensando assim, mas Henry, como é que eu vou cobrar mais caro? Esse serviço não vale isso tudo. Cara, acredite em mim, tem pessoas no mercado que cobram assim, às vezes 10 vezes o que você está cobrando para fazer a mesma coisa. Por que elas fazem isso? Primeiro que elas têm coragem de cobrar, então ter coragem é um ponto importante, mas não só isso, elas sabem o impacto que elas geram e elas conseguem gerar valor e gerar impacto. Então quando você entende para que serve o seu serviço, como que ele impacta o bolso do cliente, gera mais receita, tira dor de cabeça, dá mais paz, mais tranquilidade. Quando você começa a focar nisso, você vai conseguindo entregar resultados melhores e consequentemente vai poder cobrar mais também. E se você quer saber mais sobre como definir o seu preço, o preço dos seus serviços, e mais do que isso, tá? Se você quer saber mais sobre como entregar mais valor, vender mais, crescer o seu negócio digital, tem um convite para te fazer, tá? Eu sou sócio de uma escola de negócios digitais chamada Beta, que é uma escola que tem 7 das profissões mais quentes do mercado, onde a gente te ensina tudo sobre elas e tudo que você precisa saber para que você consiga crescer o seu negócio digital. Então, a gente vai muito além de definir o preço, de estabelecer o melhor preço para o seu momento. A gente vai também te ensinar ali como é que você consegue criar uma estrutura que vai crescer bastante ali ao longo do tempo e te dar um excelente faturamento e a liberdade que você está buscando ao trabalhar online. Se você quer saber mais sobre a escola Beta, dá uma olhada aqui no link que está na descrição
desse vídeo, que você vai cair numa página com vários detalhes sobre a nossa escola e que inclusive você consegue clicar no botão para que você consiga agendar um papo com uma pessoa do nosso time que vai te explicar como funciona a escola, vai te esclarecer tudo, vai tirar todas as suas dúvidas e te apresentar ali as opções de matrícula que a gente tem hoje, fechado? Então dá uma olhada no link que eu tenho certeza que a nossa escola pode te ajudar bastante a ter uma ótima jornada dentro do mercado digital. E aí algumas dicas aqui finais para que você consiga cobrar valores maiores com mais tranquilidade. Primeiro, apresente de forma clara o valor do que você entrega. Entenda como o que você entrega impacta o bolso do cliente e de que maneira você consegue potencializar isso. Segundo ponto, se preocupe com o aspecto visual das entregas do seu negócio. Quando você vai apresentar uma proposta para o seu cliente, mostre uma proposta com visual impactante. Vai ter uma entrega de um relatório para ele, não faz um relatório desleixado, faz algo visualmente impactante. Tudo isso faz muita diferença para que ele tenha uma percepção maior daquilo que você está entregando. Terceira dica é monte estruturas, pacotes. Isso vai te ajudar muito a vender mais. Então você pode criar ali pacotes de serviço com preço pré-definido, entregas pré-definidas do tipo, por exemplo, pacote 1, vou fazer tantos vídeos, tantos posts, tantas reuniões, pacote 2, vou aumentar e tudo mais. Isso também faz diferença porque você meio que consegue ali definir qual que é a estrutura de preço e de entrega que você tem de uma forma mais clara e isso obviamente gera mais conversão também. E um último ponto, fale com confiança e não tenha medo de vender mais caro, tá? Muitas pessoas não cobram mais caro porque elas têm medo de passar o preço que elas realmente valem. E aí com isso elas vão se sabotando, cobrando menos e não conseguem faturar direito. Então assim, não ter medo também é algo essencial para que você consiga mandar bem nesse processo. E só para concluir, não existe preço certo para todo mundo. Existe o preço certo para você, para o serviço que você faz, para o momento que você tá, para aquilo que você entrega. Então óbvio que você precisa levar tudo em consideração que eu falei aqui nesse vídeo, mas entender também o seu momento para que você consiga se adequar a estratégia mais correta para aquilo que você está vivendo, tá? Espero que você consiga seguir essas dicas, que você consiga levá-las em consideração para montar o seu preço. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa nos comentários que a gente vai estar te ajudando. E no mais, também deixa o seu like aqui no vídeo se você curtiu esse conteúdo e se inscreve no nosso canal para que você consiga ver os nossos próximos vídeos nos próximos dias. Vai estar soltando muito conteúdo de qualidade aqui. Se você quer saber mais sobre essa área, com certeza vai valer a pena acompanhar. Bom, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. E no mais, a gente se vê numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!